Estenda a sua mão para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, nós queremos apresentar a vida do teu filho, colocá-lo nas tuas mãos. Nós sabemos, ó Deus, que a palavra o Senhor já colocou, ó Pai, no coração dele, que agora ele seja esse instrumento poderoso do Senhor para transmitir à tua igreja a tua palavra, meu Pai. Nós repreendemos toda e qualquer ingerência contra a ministração da tua palavra. Declaramos, ó Deus, esses corações abertos, mentes cativas ao senhorio do Senhor. Que o Senhor faça tudo aquilo que já determinou no seu conselho, meu Pai. Nós abrimos o nosso coração e te pedimos, fala conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que bênção, irmãos. Eu confesso que eu tô muito feliz por essa noite, por esse culto, por essa quarta profética. E eu tenho certeza absoluta que Deus está no controle de todas as coisas que vai acontecer e que já está acontecendo aqui. Amém? Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, se pudesse colocar de pé, abre ela comigo aí no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo de número 3. Marcos 2, apenas o versículo 3. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela vida do Ministério Family Church, na pessoa especial do pastor Arley, que nos amou de um jeito tão especial. Eu não vou falar isso, que eu acho que isso aconteceu com cada um que está aqui, não é verdade? Por ter nos recebido com tanto amor, com tanto carinho. Acho que a palavra que expressa esse ministério é isso, carinho, amor. E eu estou muito feliz pela vida do pastor que Deus me deu agora, né? Peço que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo. Sou um pastor assembleiano, 25 anos de Assembleia de Deus. Então, se os irmãos estranhar alguma coisa, tenho certeza que no final vai dar tudo certo, amém? Porque nós estamos debaixo da mesma unção, do mesmo Espírito e do mesmo Deus. Você concorda com isso? Graças a Deus. Então, diz assim o texto: vieram trazer-lhes um paralítico, carregado por 4, você pode repetir isso? Por 4 homens. Se assente. Mas se assente entendendo que você está na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui você é livre para adorar e bendizer o nome do Senhor. Se você quiser aproveitar e misturar o teu glória a Deus com línguas estranhas, não se preocupa. Isso não vai atrapalhar o pregador em absolutamente nada. Muito pelo contrário. Quanto mais você mandar glória daí, mais Deus vai responder para nós aqui. Amém? Graças a Deus. Eu queria que você fizesse agora na sua mente e procurasse imaginar. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto precisa ser racional. Então eu queria que você imaginasse uma casa. Você consegue visualizar uma casinha, um casebre ali do Oriente Médio, do primeiro século, do tempo de Jesus? Imagina que essa casa está completamente cheia de gente. Não há espaço para absolutamente ninguém mais dentro da casa. Os primeiros assentos estão todos ocupados. Imagine que as pessoas estavam competindo por um lugar dentro daquela casa. Talvez naquela sala. A porta virou um palco de competição para ver quem conseguia chegar mais perto da casa. Porque dentro não cabia mais ninguém. A janela, as pessoas estavam tentando dividir espaço e atenção para ver quem conseguia um melhor lugarzinho. Agora imagine que a rua ao redor daquela casa estava abarroada de gente. Porque o texto bíblico vai dizer que ao redor da casa também não havia espaço mais para as pessoas andarem. E toda aquela multidão, todas aquelas pessoas foram ali com um único objetivo. Eles queriam ouvir o dono da casa.
Mas por que eles queriam ouvir o dono da casa? Em um outro momento, aquela mesma multidão, depois de ter ouvido o dono da casa, talvez no seu sermão mais famoso, Mateus 5, 6 e 7, e depois que ele termina de pregar, aquela mesma multidão olham atônitos uns para os outros e vai dizer: quem é esse que fala com autoridade? Em um outro momento, alguns daqueles que estavam assentados nos primeiros bancos, depois de um mar revolto e uma tempestade, e acharem que iam morrer, eles veem o dono da casa caminhando sobre a face daquele mar revolto, acalmando o vento, dando ordem sobre a tempestade. E quando eles olham para aquilo apavorados, eles vão de novo olhar uns para os outros e vão dizer: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Um daqueles que estavam dentro do barco, em um outro momento, depois de ter sido convidado pelo dono da casa a se retirar, ele olha para ele e diz: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então o que aquela multidão foi procurar naquele dia, no texto de Marcos capítulo 2, era alguém que falava com autoridade, e quando ele falava gerava vida. Todos estavam no mesmo interesse de querer ouvir aquele que gera vida. Porque a Bíblia vai declarar desde o início, se você pegar o primeiro texto do Antigo Testamento, vai dizer que ele era o haja de Deus. Quando a gente vai também para um dos primeiros textos lá do Novo Testamento, em João, vai dizer que ele estava no início, no princípio, ou seja, tudo foi feito por ele, por meio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então todos queriam a mesma coisa: ouvir o dono da casa, que gerava vida. Agora de novo com a sua mente, imagine que por uma daquelas vielas, por uma daquelas ruas que dava acesso àquela casa, estava se aproximando 4 homens. Só que eles não estavam só. Eles estavam carregando uma cama. 4 homens e uma cama. Você pode repetir isso? 4 homens e uma cama. E em cima da cama tinha um 5º homem, um amigo, um paralítico. Alguém que estava paralisado. Sabe, gente, quando eu li esse texto, algum tempo atrás, depois de algumas lutas ministeriais, e eu acredito que todos já passamos por isso, esse texto bagunçou um pouco comigo. Sabe, ele mexeu um pouco comigo porque algumas coisas falaram aqui de forma poderosa. A primeira coisa que eu observo nesse texto, desses 4 homens carregando uma cama e um paralítico em cima dela, é que, pensa comigo, só pega um homem que está paralítico, coloca ele em cima de uma cama, coloca essa cama no ombro e sai por uma rua agitada, movimentada de gente, quem tem certeza absoluta para onde está indo. Só faz isso quem já teve também um encontro com aquele que gera vida. É impossível alguém ter coragem, sabe, é impossível alguém ter habilidade suficiente para pegar uma cama, colocar um homem, fazer promessas para ele e dizer: olha, nós estamos indo para um lugar e quando nós chegarmos lá você vai andar, sem que antes alguém tenha conhecido primeiro aquele que ele está prometendo que gera vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Só tem coragem de carregar a cama quem antes já teve um encontro real com Jesus. Você não entendeu? Eu vou te explicar de novo. Só suporta o peso do que está carregando e do que está em cima daquilo que está carregando quem tem uma convicção. Quem antes já esteve na posição de também estar parado em cima de uma cama.
e se encontrou com aquele que gera vida. E aquele que gera vida trouxe movimento. E você que estava parado se moveu. E agora que você tem convicção, uma certeza, uma palavra que te move. Essa palavra que te move, a gente costumou hoje chamar isso de ministério. Só carrega e suporta o peso do ministério quem já teve um encontro real com aquele que gera vida. Isso é só para quem já foi conhecido dele. Eu vou repetir. Só suporta o peso do ministério e daquilo que o teu ministério carrega quem tem certeza que um dia já se encontrou com aquele que gera vida. A segunda coisa que eu entendo e eu aprendo aqui nesse texto é que aquele paralítico só teve acesso até Jesus porque teve pessoas que conheceram Jesus que tiveram coragem de levar ele até Cristo. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Que se você quer mudar de vida, se alguma área da tua vida está paralisada como a daquele homem, se em algum lugar você parou, se em algum momento você não conseguiu romper, ei, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, se quer mudar de vida, mude de mesa. Porque talvez você não vai conseguir, mas tem alguém que conhece aquele que gera vida, que vai te ajudar a fazer você chegar até aquele que pode transformar aquilo que está parado em movimento na tua área. Aí aqueles 4 homens saem com uma convicção, com uma certeza. Eles não tinham dúvidas de que quando chegasse com aquele amigo até Jesus, o amigo seria curado. Eles tinham uma certeza, uma convicção. Mas chega um determinado momento que por mais que eles estivessem movidos por uma convicção, por mais que eles estivessem movidos por uma certeza, por mais que eles sabiam que Jesus tinha poder para realizar o que precisava ser feito na vida do paralítico, o texto vai dizer que eles foram parados, impedidos por causa da multidão. Chega um ponto que por mais que eles quisessem continuar avançando em direção à casa, eles não conseguiam, porque a multidão não permitia mais que eles se aproximassem da casa. É nessa hora, que alguns começam a murmurar e colocar a culpa no diabo. Ai, pastor, foi o diabo que paralisou meu ministério. Eu tenho certeza para onde eu ia, mas parei. Ei. Deixa eu te falar uma coisa, para com isso. Eu vou repetir de novo. Você tem uma certeza, você tem uma convicção, você sabe para onde está indo. Só que se chegou em um ponto e a multidão te paralisou e as circunstâncias da vida não permitiu mais que você continue rompendo e avançando em direção ao seu propósito, em direção àquilo que você se propôs a fazer. Ei, isso não é o diabo, é os céus te dando uma resposta. É os céus falando para você que chegou a hora de você subir de nível. Chegou o momento de você sair do nível da multidão e subir para o nível do teto. Eu vou repetir. Por mais que a gente queira, às vezes, uma convicção e uma certeza para onde estamos indo não é o suficiente. Porque vai chegar um ponto, vai chegar um momento em que ou você sobe, ou você vai ficar parado. E aqui eu entro no tema que foi proposto para essa quarta-feira profética. Porque, gente, de verdade, é impossível. Eu vou repetir, é impossível você subir de nível com a porta aberta. Não dá.
chega um ponto que você vai ter que fechar a porta. Por mais que o ministério seja uma bênção, por mais que a tua liderança seja uma bênção, por mais que o teu pastor seja uma bênção, ele pode te levar até um ponto. Chega uma hora que você vai ter que fechar a porta do seu quarto e você vai ter que começar a viver relacionamento com Deus. Só sobe de nível quem está disposto a ter relacionamento. Eu te desafio a procurar qualquer um homem da Bíblia, qualquer um herói que teve a sua história contada nesse livro. Se eles tiveram essa história, porque qualquer outro motivo que não seja caminhar com Deus, se envolver com Deus, ter relacionamento com Deus. Sabe, eu gosto demais daquela história lá de 1 Samuel, se minha memória não me falha, no capítulo 7. Gente, o povo estava saindo ali do período dos juízes, cansado de apanhar pelos exércitos inimigos. Chega um ponto que até a arca da presença de Deus é levada. Aí Samuel assume, reúne o povo. Quando os filisteus descobrem que o povo está reunido, eles afiam as suas espadas e se preparam para mais uma vitória sobre Israel. Para eles ia ser uma vitória fácil, eles já estavam acostumados a vencer. Mas naquele dia, o texto vai dizer, e Samuel pegou uma pedra e edificou um altar e sacrificou ao Senhor. E o texto vai dizer, e Deus o ouviu e respondeu. A história vai dizer que enquanto Samuel estava orando e Deus respondendo, o texto vai dizer que os filisteus estavam avançando e o Senhor foi no meio do exército dos filisteus com relâmpagos e trovões e eles foram derrotados. Ei, tem batalhas que você não vai vencer pela quantidade de espadas. Tem batalhas que você vai vencer pelo altar que você está levantando. Tem gente levantando espada onde Deus está pedindo para colocar altar. Ah, porque meu marido é assim, meu marido é assado, minha esposa, meu filho não dá. Ei. Coloca a espada na bainha. Fecha a porta do quarto. E ergue um altar a Deus. E deixa que Deus vai pelejar essa batalha. Ei, está na hora de você sair do nível da multidão, do nível raso, do nível onde está todo mundo fazendo a mesma coisa. Deus está te convidando. Essa campanha, essas quartas proféticas, essa temática que foi colocada no coração da liderança, é um convite dos céus para mim, para a sua vida, que é hora da Family Church subir de nível, parar de andar no nível daqueles que brigam com espada e entrar no nível daqueles que guerreiam com o joelho dobrado e um altar erguido no seu quarto. Oh, Ramayasha. Vamos voltar para o texto de Marcos. A segunda coisa que eu aprendo é que para nós subirmos de nível, nós vamos ter que entender que nós temos que caminhar na contramão da multidão. Ah, mas está todo mundo fazendo. Mas eu não faço. Por quê? Ah, não, é porque eu quero viver o que ninguém está vivendo. Eu quero caminhar onde as pessoas ainda não caminharam. Eu quero ouvir ainda o que as pessoas não ouviram. Estava todo mundo brigando por um lugar à porta e à janela. Aqueles 4 homens deram uma volta por trás da multidão. Acharam uma escada na lateral da casa e começaram a subir.
Eles fizeram o que ninguém mais estava fazendo. Eles ousaram a fazer algo que as pessoas não queriam fazer. Ei, isso não é, irmãos, coisa de crente quadrado. Isso não é coisa das irmãs. Ah, mas isso aí é coisa da irmã do coque. É por isso que elas são minoria. E por isso que quando elas colocam o joelho no chão, Deus responde. Deus está falando para mim e para você aqui hoje. É noite da gente começar a fazer coisas que as pessoas não estão acostumadas a fazer. É noite de você começar a ter uma vida que as outras pessoas não estão dispostas a ter, porque de verdade, subir de nível não é fácil, mas eu te garanto uma coisa, uma vez você estando no nível dos céus, nunca mais você quer voltar. Já dizia a canção, aquele que entra no santo do santo, não é assim? Aramassou. O salmista vai dizer assim: Senhor, eu prefiro um dia na tua casa. Um dia na casa de Deus. Ali, casa de Deus, ali para Davi era no centro do teu relacionamento. Ali era estar na fenda, na rocha. Ali era estar, sabe, Senhor, debaixo da tua... Irmãos, um dia para o salmista valia mais do que 1000 anos fora dela. Isso é relacionamento. Isso é porta fechada. Isso é joelho no chão. Isso é jejum. É oração. Sabe o que eu acho incrível? Eu lembro que uma vez eu falei isso num outro lugar, numa outra igreja. Não existe mistério e não existe, sabe, uma fórmula mágica. As ferramentas já foi nos dada desde Mateus 5, 6 e 7. É oração, jejum e uma vida de piedade. Não tem segredo, gente. Só que as pessoas não querem orar, não querem jejuar, não querem ser piedosos. Mas querem que Deus fale, quer que Deus brade, quer que Deus responda com trovões e relâmpagos. Terceiro, a terceira coisa que eu aprendo com esses 4 homens é que subir de nível nunca é fácil. Você consegue imaginar que aqueles 4 homens estavam com um paralítico e uma cama subindo uma escadinha que era feita para uma única pessoa subir? Como que eles fizeram isso? A Bíblia não diz, só diz que eles fizeram. Subir de nível não é fácil. Eu não sei você, talvez seja só comigo e com o salmista que teve essa mesma experiência. Você já se perguntou às vezes assim: Senhor, isso aconteceu comigo um tempo atrás. Você olhar para a direita e ver o irmão rompendo, andando, caminhando, indo na frente. Aí você olha para o outro lado e você vê também um outro irmão rompendo, caminhando. E você olha e fala assim: mas Senhor, eu não estou indo no mesmo ritmo deles. Eu não estou conseguindo avançar na mesma velocidade que eles estão avançando. Aí você cai naquela pergunta: será que é difícil só para mim? Por que as coisas parecem ser mais difíceis para mim? Será que foi só eu que já fiz essa pergunta para Deus? Sabe o que Deus me respondeu quando eu fiz essa pergunta para Ele? Ele falou para mim assim: tem gente indo mais rápido. Tem gente indo na frente. Mas será que eles estão carregando o que você carrega? Porque nunca foi sobre quem vai chegar primeiro. Nunca foi aí. Quem inaugurou o paraíso foi o ladrão da cruz. Nunca foi sobre quem vai chegar primeiro. É sobre aquilo que eu estou carregando. É sobre aquilo que eu estou levando. É sobre aquilo que eu estou conduzindo. Nunca foi sobre mim. É sobre Jesus e sobre aquilo que Jesus quer fazer por meio da minha vida. O nome disso é Evangelho. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: olha, podem até ir mais rápido, mas a história do que você carrega vai falar o que eles nunca vão conseguir. Porque a gente precisa entender que não é sobre nós, é sobre Deus. E sobre aquilo que Deus pode fazer por meio de nós. É aquilo que você carrega, e não quem você é.
Ah, mas está doendo agora, tá difícil agora. Ei, continua subindo. Ah, mas está pesado, aquilo que a gente está carregando é muito pesado. Ah, mas é isso, ah, mas aquilo, ei, continua subindo. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que aquilo que você está carregando vai estar no centro da presença daquele que quando fala, gera vida. Agora imagina aqueles 4 homens subindo no telhado daquela casa. Consegue visualizar isso? Imagina talvez, a Bíblia não fala, eu estou parafraseando. Imagina um deles chegando bem na beirada assim, ó, daquele teto. E eles olhando para baixo. Sabe o que é incrível? A multidão que antes estava parando eles, agora parece estar tão distante. Ei, pode dar trabalho, pode ser difícil subir de nível, ei, mas eu te garanto uma coisa, quando você chegar lá e você olhar para os problemas que te paralisavam antes, para aquilo que não deixava você romper, você vai falar assim, nossa, mas aquilo me parava, mas agora está tão pequenininho. Sabe outra coisa incrível? É que quando você sobe para o teto, lá embaixo, no meio da multidão, era quase impossível ouvir a voz daquele que estava falando dentro da casa. Tinha que lutar pela atenção para ouvir a voz dele. Às vezes alguém tinha que perguntar por da frente, ei, o que foi mesmo que ele falou? O que foi mesmo que ele disse? Você conhece alguém assim? Ora por mim. Ah, eu vou na igreja hoje porque eu preciso que alguém fale algo para mim. Só que no nível do teto, a voz que era mais alta, era a voz de quem estava no centro da casa falando. A voz da multidão silenciava diante da voz daquele que estava falando. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Subir de nível pode até ser difícil, mas quanto mais você sobe, mais nítido vai ser o som do Eterno, mais nítido vai ser o som do Espírito Santo, mais você vai conseguir entender o que Ele quer falar contigo, mais você vai conseguir entender o discernimento que Ele quer para a tua vida, mais você vai conseguir entender o que Deus quer com você. Terceiro, para encerrar. Subiu. Agora que nós subimos de nível, sabe por que a gente sobe? Tem alguém ligado no culto. Oh, glória! Sabe por que a gente sobe? A gente sobe para poder descer. Ei, agora que você subiu, chegou a hora de você descer. Mas por que eu tenho que descer? Porque de novo não é sobre você, é sobre o que você carrega. E o que você carrega precisa chegar até o centro da presença daquele que gera vida. Então já que subiu, agora faz um favor para você e para o teu ministério, desce. É aqui que muitos se perdem, gente. Foi aqui que Satanás se perdeu. Porque muitos quando sobem, uau, Jesus. Subi. Agora eu sou o super crente. Vou montar a Liga da Justiça dos crentes. Não, mas porque se não sou eu quem prego, então aí não. Talvez isso acontecia na igreja que eu congregava. Ah não, hoje quem vai pregar, aí não vou nem para o culto. Se fosse eu. No louvor não existe isso, né? Quando é eu que estou cantando, louvando, vixe, o fogo cai. Ixi, não, fulano tem que descer mais.
Ei. De novo. Se você conseguiu subir, se a voz do Eterno está mais audível, se a presença está melhor, se as dificuldades da multidão ficou para trás, é um convite dos céus para você descer. Porque, de novo, não é sobre você, é sobre o que você carrega. Agora imagina aquele homem descendo naquela cama, gente, por cordas. Eles quebram o teto. E começa a descer aquele homem por cordas. O que eu aprendo aqui é que se na subida você tem que se esforçar, na descida você tem que viver na total dependência. Porque aquele homem não tinha o que fazer, ele tinha que acreditar que aquelas cordas não iam se romper, que a força do braço dos amigos ia ser suficiente para que ele não caia e para que ele descesse até onde estava Jesus, e que quando chegasse até Jesus, Jesus pudesse lançar uma palavra e ele ser curado. Descer fala de dependência. Fala de não ser mais sobre mim, sobre você. Sabe quando a porta fecha na sua cara? Sabe quando as pessoas viram as costas para você? Sabe quando aqueles que bateram nas suas costas e disseram, uau, agora te despreza, te rejeita e às vezes até te expulsa? Sabe quando você achava que ia ter uma promoção, aí você recebeu, foi uma carta de demissão? Sabe quando você achou que ia trocar de carro e acabou foi quebrando ou batendo? Sabe quando as coisas começam a ficar difíceis, quando você pega um laudo do médico, você fala assim, ó, não tem mais jeito. O mundo se desespera. Mas quem está acostumado a ouvir a voz de Deus sabe que essa hora é a hora de descer, porque existe um lugar de dependência. E no lugar de dependência, gente, eu não preciso fazer absolutamente nada, eu só preciso confiar e descer. Eu acho lindo aquele salmo, eu lembro que lá na minha igreja ele era falado quase que diuturnamente na época da pandemia. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. E é poderoso o salmo, é ou não é? Mas ele começa assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo de suas asas estará. Eu gosto da versão, acho que é da Almeida corrigida, que vai dizer assim, ó, aqueles que habitam no seu refúgio. Sabe por que usa a expressão refúgio? Que é para refugiados. Você já viu um refugiado? Imagina, irmãos, o cara ter que entrar dentro de um barquinho, atravessar um continente inteiro e ter... Ele fica na dependência de que aquele barco não vai a pique. Ficar no refúgio do Altíssimo é se esconder e deixar Deus batalhar a tua guerra. Isso é porta fechada. Eu acho lindo aquelas armas lá de Efésios 6. Já viram? Acho sensacional. Mas se você observar, com exceção de uma, que é a palavra, todas as outras são armas de defesa. É capacete, eu sou militar, eu posso falar disso com propriedade. É capacete, é escudo, é couraça, é bota. Tudo isso serve para te defender, não é para tu atacar. E a única coisa que serve para atacar é a espada, que só serve para furar, não serve para bater. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem uma hora que a gente vai ter que entender que quem guerreia as nossas pelejas é o Senhor. Não é pela força do nosso braço. Nunca foi pela força do teu braço.
nunca foi pelo aquilo que você consegue fazer, é pelo aquilo que Deus pode fazer. E de verdade está tudo bem, sabe por quê? A Bíblia vai dizer que ele não conheceu nenhuma derrota, que ele é general dos generais, ele é senhor dos senhores, ele é, se eu fosse você eu dava um glória. Ele não conheceu derrota e jamais irá conhecer. Eu acho incrível que alguns querem rivalizar Deus com o diabo, mas quando chega no ápice da história, lá em Apocalipse, no ápice, quando o anticristo reúne todos os seus exércitos e vai pelejar contra o povo de Deus, você pensa assim, agora vai ter uma competição, agora vai ter uma guerra de verdade. O texto diz que Jesus chega e com o sopro da boca ele destrói o inimigo. Não tem nem graça, gente, é a coisa mais anticlímax da história. Porque de verdade nunca houve essa queda de braço. Deus é Deus. E se calem diante dele toda a terra. Nada poderá agir. Ele fala assim, agindo eu, quem impedirá? Irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Não sou eu que está dizendo, é o próprio Eterno. Agindo Ele, quem impedirá? Ei, você talvez não consiga, mas se Deus resolver pelejar essa tua guerra, eu te garanto uma coisa, no final vai ter vitória certa. Se coloque de pé. Cadê o louvor? Ramassou de caiachai. Rimiou deixar. Para terminar, o paralítico desce. Jesus olha para ele, perdoa os pecados dele. E o próximo movimento de Jesus é: levanta e anda. Eu gosto desse texto, gente. Tem umas palavras na Bíblia que eu sou apaixonado por elas. Sabe que elas são marcantes. Por exemplo, quando a Bíblia fala tudo, para mim é tudo, não há exceção. Quando a Bíblia fala todos, para mim é todos, não é metade de todos. E eu gosto da palavra que é usada nesse texto, que vai dizer assim, e imediatamente. Imediatamente não é que ele pensou. Imediatamente não é que houve ali uma pausa de drama. Imediatamente Jesus terminou de falar. O que estava parado se levantou e começou a se mover. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando os céus falam, que quando os céus se manifestam, aquilo que está parado começa a entrar em movimento. E não é qualquer movimento. É um movimento de aceleração, porque é imediatamente. Imagine, irmãos, a dificuldade que era para aquele moço. Imagine a luta que era para ele. Imagine como que era difícil. E agora ele está com a maca debaixo do braço. Eu não sei o que ele fez, porque a Bíblia não diz. Mas se fosse eu, a primeira coisa que eu faria era dar um pulo na presença do meu Jesus e sair correndo no meio daquela multidão. O que eu quero dizer com isso? Que quando você entender que não é sobre você, é sobre o que você carrega. Quando você entender que você vai ter que fechar a porta para começar a subir de nível. Quando você começar a entender que uma vez nesse nível, você tem que descer na total dependência dos céus. Eu te garanto uma coisa. Se você fizer isso, o que está parado vai começar a se mover na tua vida. Porque não sou eu quem declaro, é a palavra de Deus que declara sobre isso. Não sou eu que digo isso, é o próprio Deus que está dizendo sobre isso. Se você ousar fazer isso, Deus vai entrar em providência e algo vai começar a acelerar na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu serviço. Amasso de cá. Pode cantar, pode. Deixa. Você pode fechar os seus olhos? Eu não sei você, mas eu estou sentindo algo tão especial aqui. Eu não sei se é porque eu ganhei um presente no dia do meu aniversário, está pregando na igreja mais linda do Guará. E o pastor não sabia disso. Nem ia vir para o culto hoje. Mas eu fui presenteado. E eu recebi vários presentes hoje, mas não tem presente melhor do que estar no altar, podendo falar do amor de Deus. Não tem nada mais especial. Feche seus olhos. Eu não sei o que é que está parado na tua vida. Eu não sei o que é que entrou em paralisia espiritual.
Talvez alguma área na tua vida profissional. Talvez alguma coisa na tua casa. Talvez algo na tua saúde. Eu não sei o que está em cima da cama que você está carregando e trouxe para esse culto hoje. De verdade, eu não sei. Talvez você estivesse esperando ouvir um profeta que fosse aí e dissesse exatamente o que é. Mas de verdade, eu nem preciso saber desde que você saiba o que está em cima dessa cama hoje. Porque se você souber o que está em cima dessa cama hoje, você já tem meio caminho andado. Eu queria fazer 2 orações aqui, e eu prometo que eu vou encerrar. A primeira oração era: você que tem alguma coisa que precisa entrar em movimento, que por alguma razão parou, viesse aqui na frente para a gente orar. Eu não sei o que você trouxe. Eu imagino que algo você trouxe, senão não faria sentido estar numa quarta profética. Talvez um parente. Talvez os seus sentimentos. E você desacreditou de muita coisa que aconteceu. Talvez a sua vida emocional está arrasada. Talvez a sua vida profissional está passando por um momento de dificuldade. Talvez alguma coisa no seu casamento. Não sei. E é melhor que ninguém saiba, que aí você fica à vontade para vir. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aqui nesse lugar existe alguém que pode gerar uma palavra de vida sobre você hoje. E aquilo que está parado começar a se mover. Eu vou repetir de novo. Aquilo que estava parado vai começar a se mover. Aquilo que estava parado vai começar a se mover. Aquilo que estava parado vai começar a se mover. Aquilo que estava parado vai começar a se mover. Aquilo que estava parado vai começar a se mover. Oh, Espírito Santo, eu dou uma ordem agora nessa noite. Eu dou uma ordem, Espírito Santo, para isso que está parado. Deus, eu dou uma ordem para essa área que entrou em letargia. Senhor, eu dou uma ordem nessa noite para essa área na vida do meu irmão que não está entrando, que não está rompendo. Que o Senhor possa, Deus, agora gritar dentro do coração dessa pessoa. Grita, Deus, no coração do meu irmão. Grita, Senhor, no coração dele que vai entrar em movimento. Eu declaro nessa noite, pela autoridade que há no nome santo de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, vai começar a se mover. Family Church, se prepara, porque vai ser movimento acelerado. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, toma pela glória, a glória Rimio ya sudeya ya sha. Arimia soya ya daga sodeka. Rimio sha. Não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
rápido, porque o que eu tenho que fazer precisa de velocidade. O que eu preciso fazer precisa de velocidade. Não há mais tempo de espera. Há um tempo novo de Deus te esperando. E esse tempo precisa que seja rápido. É rápido, é rápido. Ramassu decai achar. Espírito Santo, se mova. Se mova. Se mova. Se mova. Se mova na vida da minha irmã. Se mova, Senhor. 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 Se mova, Espírito Santo. Se mova, Espírito Santo. Ai, aramagassu decai achar. Rimio yasu yaha. Ah. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, Decai assai. sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Amadoka. Yasui rei aramandoreha. Derimion de sayada yashu. De candaramanaga deka. Se move, Espírito. Se move. Entra em movimento agora no que está parado. Eu declaro, Deus, que aquilo que está parado vai se mover. Vai se mover. Vai se mover. Há um nível novo esperando. Há um nível novo de unção, de autoridade esperando. Então se move, Deus, se move. Se move, Senhor. Eu declaro sobre essa igreja. Você pode levantar suas mãos. Você pode levantar suas mãos. Eu declaro sobre a vida desse ministério. Eu declaro sobre a Family Church um período de movimento acelerado. Aquilo que ia para acontecer em anos vai começar a acontecer em meses. Aquilo que estava programado para meses vai começar a acontecer em semanas. Porque o Senhor é o Senhor que tem pressa nesse ministério. Ah, Deus tem pressa nesse ministério. Deus tem pressa com essa igreja. Ah, Senhor, vai vir um período de aceleração para essa casa. Eu declaro um período de aceleração sobre essa igreja. Eu declaro um período de movimento acelerado. As pessoas não entenderão como que Deus vai fazer de uma forma tão acelerada. Mas eu declaro nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus. É no nome de Jesus. No nome de Jesus eu declaro, pastor Arley, eu declaro no nome de Jesus que haverá um tempo para essa casa de um movimento tão acelerado que vai ser espantoso o que Deus vai fazer no Guará. Eu sinto uma presença tão incrível aqui do Espírito Santo. Você sentir vontade de chorar, chora mesmo, irmã. É movimento entrando na sua vida. Deixe que as águas purificadoras te sarem. Oh, Ramaya Sudeka. Rimios Eremai Achai. A segunda oração que eu gostaria de fazer. A segunda oração que eu gostaria de fazer nessa noite. É aqueles que têm uma convicção. Aqueles que têm um chamado. Viver chamado não é fácil. Carregar o peso de um ministério não é fácil. Deixa cicatrizes. Deixa marcas. É por isso que alguns ficam no meio do caminho. Mas eu quero te dizer, você que tem uma convicção nessa noite, você que tem certeza do seu chamado, você que tem certeza do que Deus tem na sua vida, continua caminhando. Continua caminhando. Se for pesado não tem problema, sobe escada.
Se a multidão impedir, não tem problema, sobe escada. Continue caminhando. Continue caminhando, sabe por quê? Talvez você não está vendo, talvez você não está enxergando, mas deixa eu te falar, os céus já viu a tua história, os céus já têm o teu futuro, os céus já sabem. E eu aprendi uma coisa com Deus: Deus não entra em investimento para perder. Eu ainda não vi Deus perder uma. Vem cá, meu filho, vem. Oh, Yasha, Rimio, Yasubikash, Adagasodera. Continue escondido, continue suportando, continue caminhando, continue levando o peso. Pode ser que algumas marcas venham, algumas cicatrizes venham, mas continue escondido. Porque quando eu te usar, eu vou te usar. Oh, Yasayana Yasha. As pessoas não vão entender. Uma palavra vai vir na mente delas: de onde ele saiu? Onde ele estava escondido? Yasu. Mas é assim, os céus acham graça em uns. E quando os céus decidem usar, ele usa, viu? Ele não se preocupa com as limitações, ele não se preocupa com as limitações, ele usa. Seja cheio. Eu quero declarar sobre a tua vida ministerial. Eu quero declarar sobre o teu ministério, sobre a cama que você carrega, sobre a cama que está sobre os seus ombros. Eu quero declarar que haverá um tempo, haverá um momento que aquilo que você está carregando vai começar a gerar frutos. Aquilo que está parado vai começar a declarar que Deus é na tua vida. No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você recebe essa palavra? Diga amém. Você recebe essa palavra? Diga amém.